Olá, pessoal! Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que vocês estão assistindo esse vídeo. Hoje a gente está com o Guaraci Silveira, que é uma pessoa muito querida aqui do GRESG. A gente vai ter uma entrevista com ele como parte da temporada 3 do Lavandas na Janela. E já começar agradecendo a todos vocês que estão assistindo aí esse bate-papo, que é muito enriquecedor sempre. E agradecendo principalmente a você, Guaraci, por aceitar mais uma vez fazer parte de um projeto aqui do GRESG, contar um pouquinho da tua história. E antes da gente começar, de fato, eu vou pedir para a Bela falar um pouquinho sobre você. Vai lá, Belinha. Como a Mari disse, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Bom, gente, o Guaraci já deu uma palestra presencial para a gente, se eu não me engano, em 2019. E em 2020 ele estava marcado para fazer nosso seminário, mas aí aconteceu toda a pandemia e aconteceu uma coisa incrível, que foi o Guaraci deu oportunidade a muitas pessoas de aprender durante esse período de pandemia, com todos os cursos, com todos os trabalhos, os livros que ele psicografa e que ele nos dá a honra de publicar no nosso site, que aliás é www.gresg.org. Então, assim, ele foi muito importante para a gente nesse ano e continua sendo, com todo esse conhecimento que ele vem trazendo para todos nós. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre ele, sobre as obras dele, e a gente espera que vocês curtam bastante essa entrevista. A primeira pergunta vai ser com o Matheus. E boa noite, Guaraci. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Muito obrigado pela oportunidade de estar com vocês. Boa noite, bom dia, boa tarde, como você disse, né, Bela? E que a gente possa ser inspirado aqui pela espiritualidade, né? Porque é uma tarefa difícil, mas vamos a ela. Se Deus quiser, vai dar certo. É uma honra tê-lo aqui com a gente. Fico muito honrado de poder estar aqui conversando com você nessa conversa. Então, vamos para a nossa primeira pergunta, né? Antes de ter contato com a doutrina espírita, como era a sua relação com Deus? Olha, Matheus, eu já nasci falando em Deus, porque com 6 anos de idade eu tive um momento com um mentor amigo, né, que eu penso que é o meu mentor. Eu estava numa viagem daquele trenzinho, né, da Maria Fumaça. Eu estava viajando e ele apareceu na janela do trem ali, ele conversou comigo e me deu toda a dica da minha encarnação. Ele disse assim: olha, você vai falar para multidões, então é preciso que você se prepare. E ali me estigmatizaram. Eu morava numa cidade pequena e, na época, tinha uma história muito interessante do Marcelinho Pão e Vinho, que era um menino que falava com Deus, né? Então, eles começaram a dizer que eu era o menino que falava com Deus, ou seja, era o Marcelinho lá da minha cidade, de Oliveira Forte, aqui em Minas Gerais. E aí, a minha relação foi essa. Depois eu fui para o seminário, mas antes eu tinha, né, na minha casa, altar, celebrava missas, toda uma lembrança, né, do meu passado dentro da Igreja Católica. E também falava muito em latim, eu nunca tinha estudado latim, falava em latim, e sempre buscando Deus, até que eu fui para o seminário. Fui lá para Barbacena, que é uma cidade conhecida aqui de Minas, fui para Barbacena para o seminário, mas eu não fiquei, porque eu queria trabalhar para Jesus, mas eu queria ter família. E lá, né, no catolicismo, não é possível um padre, né, ou um clérigo lá para construir família. E aí, mas a minha relação com Deus foi sempre muito intensa, sempre muito nessa busca. Claro que tem uma fase da vida, da adolescência, que a gente distancia um pouco, mas depois, aí, mais na frente, eu sempre quis fazer isso, sempre fui um buscador de Deus. Não sabia direito como fazia, mas eu estava sempre buscando. Então, a minha relação com Deus praticamente começa aí, quando eu tinha 6 anos de idade, conversando com um grande mentor que ele me influenciou tanto, que tem tanto tempo isso, eu vejo ele como se fosse agora, nesse minuto. E Guaraci, você falou um pouquinho da tua trajetória dentro da religião católica e tudo, e dessa busca constante por Deus. Como é que foi o início da sua crença na doutrina espírita? Como é que foi seu primeiro contato com o espiritismo? E como é que isso
te acompanhou ao longo da tua jornada, enfim, nessa busca por Deus até hoje? Olha, a minha mãe era médium, mas era uma médium lá de uma cidade pequena e que nós não tínhamos, né, condições nenhuma de estudar a doutrina. O meu pai ele estudava o esoterismo. A biblioteca dele era muito cheia de livros esotéricos que eu comecei a ler muito cedo. Todos aqueles livros, né, falavam muito sobre matéria, energia, sobre espírito, e eu lia muito aquilo. A minha mãe, depois meu pai desencarnou, eu nem conheci meu pai. Essa biblioteca que ele tinha ficou lá em casa, eu fui crescendo. Eu tinha 5 meses quando meu pai desencarnou, mas ele era uma pessoa tida como muito inteligente, com muitas qualidades, compositor, maestro, contador, né? Na época era muito grande essa profissão. E aí eu comecei a ter esse contato ali com o estudo esotérico, e a minha mãe médium. Só que a minha mãe, ela teve problemas, né? E eles davam choques elétricos nela, e isso complicou um pouco a saúde dela. E ela desencarnou muito cedo. Então, eu sempre tive essa mediunidade muito próxima de mim, através dela, né? E depois, com essa minha mediunidade também, de ter visto o espírito muito cedo, mas eu fui mesmo buscar a doutrina espírita para valer, para ficar, foi com 26 anos. Porque aos 11 eu já ia no centro espírita, mas aos 26 anos é que eu cheguei no centro e falei, aqui que é meu lugar. Né? Isso foi início de 78, não, 77, início de 77, que eu comecei mesmo a participar dos estudos espíritas, e aconteceu uma coisa comigo, que quando eu cheguei lá no centro espírita, eu cheguei, sentei lá, numa reunião de sexta-feira, né? Eu sentei lá numa poltrona daquelas lá, olhei para a tribuna e perguntei assim, Senhor Jesus, quem é o Senhor? Foi a minha primeira pergunta no centro espírita. Bom, passado um tempo, chegou a direção da reunião, uma senhora, né, que dirigia, e o esposo dela. Então, ela sentou e começou assim, prezados irmãos, Jesus é aquele ser que, na hora da nossa dificuldade, arregaça suas mangas e nos ajuda a trabalhar. Eu falei, estou no lugar certo. Eu fiz uma pergunta por pensamento, ela me responde, ela nem estava lá na hora que eu fiz a pergunta, ali foi meu início, né? E comecei a estudar. Eu olhava a livraria que tinha lá, nossa, eu ficava louco com aqueles livros, eu queria saber tudo. O doutor Ramiro, que foi meu preceptor, né? No Espiritismo, no início, um homem extremamente culto, extremamente inteligente, conhecedor, e ele foi me ensinando muita coisa, me explicando, a gente conversava muito lá no consultório, no escritório dele, era advogado. Nossa, foi um início assim de muita intensidade. E aí essa intensidade, ela permanece até hoje. Ah, muito legal. Você, então, frequenta o centro desde 11 anos. E a gente sabe que... Pode falar, Bela. A gente sabe que abrir um centro espírita é uma grande missão e é uma grande responsabilidade também. Então, a gente queria saber de você, com todo esse conhecimento que você acumulou ao longo desse tempo, quais você acha que são os cuidados e os pontos de atenção para aquelas pessoas que desejam abrir um centro espírita? Eu vou te responder com uma frase de Emmanuel, tá? Ele diz o seguinte, para começar, a boa vontade basta. Agora, para continuar, a coisa é mais séria. Quando eu comecei a frequentar o centro espírita, nós estávamos vivendo uma época de expansão do movimento espírita. Eu convivi com grandes nomes, aí, grandes vultos do espiritismo daquela época. E, naquele processo, naquela época, montar um centro espírita era muito mais fácil do que hoje, por 2 razões. Primeiro, que nós tínhamos grandes vultos encarnados que davam toda a assistência, o Chico Xavier, o Herculano Pires, né? A Dona Ivone. Então, tinha uma pleia de espíritos encarnados na época. Então, o que tinha que ser feito? Arrumava um lugar, pregava o estatuto, fazia o estatuto, e via o que seria feito ali. Cada centro espírita ele tem uma especialidade, né?
Então, via o que seria feito nos trabalhos ali e começava o trabalho. Era assim. Aí, daí a pouco, alguém formava um grupo de estudos, alguém formava uma reunião mediúnica, alguém formava qualquer tipo de assistência social, e a coisa funcionava assim. E, no princípio, não havia reunião pública, havia uma reunião mediúnica pública. Então, quer dizer, essa reunião que se faz hoje, privada, né, que só pode participar os médios ali, enfim, aquilo era público, botava o pessoal lá na plateia, inclusive os livros do André Luiz, se você lê nos Domínios da Mediunidade, ele cita isso, né, que a reunião mediúnica era pública, não tinha reunião pública, como nós vemos hoje. Então, era isso, eram os médios fazendo processo de desobsessão, aquela coisa. Então, era só abrir um centro, criar ali um estatuto. Agora, tinha um comprometimento muito grande das pessoas com o movimento espírita. Eu tenho lembranças do centro espírita que me marcaram tão profundamente que hoje eu busco isso no centro e não acho. Eu fui fazer uma série de palestras lá em Pernambuco, eu estava no interior do Pernambuco, e participando deles, daquele momento que eu vivi aqui. Lá eles estavam vivendo. Eu falei para eles assim, por favor, não deixe isso passar. Porque, com o tempo aqui no Sudeste, isso foi, foi ficando muito natural, sabe? E perdeu-se aquela essência do princípio. Então, para se formar um centro espírita hoje, o que você tem que fazer? Você já tem que ter toda uma estrutura do trabalho a ser realizado. Por exemplo, você vai fazer reunião pública, ok, tudo bem, mas como é que vai ser a estrutura da sua reunião pública? É só chamar o expositor e falar para ele dizer alguma coisa? Isso é pouco, isso é muito pouco, sabe? Tem que ser um trabalho com mais intensidade. Você vai, por exemplo, fazer um grupo de estudos, é só montar um grupo de estudo, botar uma pessoa lá em círculo e a pessoa indo lendo aquilo, ou não? Ou você tem uma estrutura de alguém conduzindo esse estudo, e você vai fazer uma reunião mediúnica, como é que você vai preparar esse médium? Enfim, hoje é muito mais complicado para se formar, para não cair em situações perigosas de começar errado. Porque se a gente for começar um trabalho, começa esse trabalho de maneira errada, como é que ele vai acertar na frente? Então, tem que começar muito certinho, sabe? Com muito critério e com muito coração, sabe? As pessoas têm que ter muito coração para fazer isso. Nós temos que tomar um cuidado, porque na época que eu vim para o Centro Espírita, nós tínhamos, assim, a maioria dos frequentadores eram pessoas muito simples, pessoas que não tinham universidade, não tinha faculdade, não tinha nada disso. Pouquíssimas tinham. Hoje não. Hoje o centro está cheio de universitários. Está cheio de pessoas que fizeram faculdade, que são hoje, trabalham, né, nas suas profissões com a graduação ou pós-graduação. Então, o Centro Espírita ele tem que se preparar para isso. Preparar os jovens dentro dessa situação, as crianças, não ficar naquela coisa muito do antigo, trazer um pouquinho mais de informações que chame a atenção do jovem, que chame a atenção da criança, mas dentro de uma estrutura de extrema fidelidade a Allan Kardec. É o que eu penso de formação de um centro. Por isso que eu penso que formar um centro espírita hoje é muito mais difícil, porque você está numa nova era. Um dia eu fiquei sabendo que vinha fazer uma palestra aqui num dos centros que eu amo, aqui de Juiz de Fora, né? Eu faço muito estudo lá. Então, falaram para mim que ia lá uma pessoa fazer uma palestra sobre sociologia. E eu tinha uma palestra na noite. Ele tinha acabado de defender o mestrado dele, aquela coisa toda, ia fazer uma palestra sobre sociologia. Eu pedi uma substituição de onde eu ia fazer a palestra para ir lá assistir a palestra dele. Eu disse, nossa, não posso perder isso. Chegando lá, eu peguei o primeiro lugar, porque eu sou muito pequenininha, né, Bela? Então, eu tenho que arrumar o primeiro lugar. Me desculpe, Jesus, né? Porque pego os últimos lugares, mas eu contrario e eu vou para o primeiro lugar. Porque eu não enxergo. Aí eu cheguei lá, sentei, estou lá quieto, esperando, ele veio. Gente, foi a coisa mais decepcionante que eu tive. Mais decepcionante. Por quê? Ele leu o tempo todo e assentado.
coisa que a gente está acostumado com o expositor levantar, tipo de Valdo Franco, né? Os expositores levantam e conversam com a plateia e faz a oratória dele, ele é sentado e lendo o tempo todo exaustivamente. Eu fiquei muito assustado com aquilo, mas fui convidado para participar de um congresso que teve na Universidade de Juiz de Fora, que era um congresso sobre filosofia da educação, um congresso internacional de filosofia da educação. E eu pautei, né, dos módulos, um estudo de uma professora lá de Portugal que ia falar sobre Fernando Pessoa. Eu falei, nossa, eu vou ter que sentar no primeiro lugar lá para sentar para ver. E fiquei sentado lá, ela entrou, ela leu o tempo todo. Aí eu falei assim, então, esse moço pós-graduado, né, que leu no Centro Espírita, ele pegou isso da academia. Uhum. O Centro Espírita não pode aceitar isso, definitivamente. Ler, eu leio em casa. Não preciso de Tem no que Centro ter um Espírita. dinamismo, né, para as Não pessoas é? poderem se interessar. Eu fiquei preocupadíssimo. Eu falei, meu Deus, Centro Espírita não pode ser assim. Não é assim. Jesus caminhava no meio da multidão, ele falava. Allan Kardec ia lá para a Sociedade Parisiense, ele aceitava. Não é, se for para você ir assistir uma palestra, alguém sentado e lendo, a minha filha é acadêmica, né? Ela está terminando o doutorado dela. Um dia eu conversei com ela, falei, Aline, isso é normal na academia? Ela falou assim, pai, se você fizer diferente, eles vão achar que você quer aparecer. Aí eu falei, meu Deus do céu. Então eu digo assim, você que quer formar um centro espírita, não entra nessa onda, não. O centro espírita tem que ser conhecimento profundo com simplicidade. Sabe? É isso que eu tento fazer nos nossos estudos. Conhecimento profundo com simplicidade, mas com lealdade ao Senhor Jesus, a como ele fazia, como Kardec fazia. Então, não tem nada que inventar coisas. Tem presidentes e presidentas de centro espírita que gostam de inventar umas coisas que eu nunca li isso em Evangelho, nunca li na codificação. E fico inventando. Não, não é inventar, é fazer o simples com profundidade e com lealdade. É o que eu penso que as pessoas têm que ter hoje. Muito obrigada. Muito obrigado. Excelente assim, resposta. Muito falar. Verdade. Você já começou falando sobre os médios, né, da importância desse médium no centro espírita, né, dele estar movimentando, dar vida a isso, dar às rodas de conversa, a todo esse movimento do médium mesmo, né? E de uma forma geral, qual seria o cuidado e o preparo necessário para esse médium, numa casa espírita, no caso? Olha, eu aprendi com relação a médiums, eu estudei, eu participei de muitas reuniões mediúnicas, fiquei mais de 30 anos participando de reunião mediúnica, né? E uma coisa que eu aprendi em educação mediúnica é o seguinte, a melhor educação mediúnica, o melhor desenvolvimento mediúnico é o estudo do Evangelho e a prática dele. Porque como é que você vai controlar a mediunidade de alguém? Não existe essa possibilidade de se controlar a mediunidade dos outros. Então, por exemplo, nós estamos aqui, eu, você, o Matheus, a Bela, tá, a Gilmara, tá, a Simone, a Mariane, nós somos médiuns, todos somos médiuns, mas cada um de uma forma. Não tem uma mediunidade igual. Então, não tem como você falar assim, nossa, a mediunidade tem que ser desse jeito. Então, você tem que educar evangelicamente. Então, o médium ele tem que ter educação evangélica. Se ele não tiver isso, aí ele pode errar ou comprometer o trabalho. Agora, se ele tiver educação mediúnica, aí não, a educação mediúnica do Evangelho, a partir do Evangelho, aí o que ele vai fazer? Ele vai automaticamente buscar o livro dos médiuns. Automaticamente ele vai buscar a informação que está contida no livro dos médiuns, que é o principal estudo que existe no planeta hoje, né? É o livro dos médiuns, no assunto mediunidade, é o livro dos médiuns. Então, ele evangelizado e estudando o livro dos médiuns, ele vai exercer a mediunidade dele da maneira como ela tem que ser exercida. Como é que eu vou dizer da mediunidade de alguém se eu não sei como é que é a individualidade dela, se eu não sei qual é a relação dela com Deus? Então, isso tem que ser respeitado, sabe? Então, eu conheço diretores, né, de centros, ou diretoras, que às vezes o médico fala assim, eu estou vendo aqui isso assim, assim. Aí a pessoa fala assim, isso é animismo que eu não estou vendo.
Isso eu vejo hoje, nos dias atuais. Mas claro que você não está vendo, a tua mediunidade não é idêntica dele. Ele está vendo o violino lá e tudo mais. Outra coisa que eu preciso tomar muito cuidado com relação à mediunidade, que eu aprendi isso com o Alexandre no livro Missionários da Luz. O Gresg vai fazer aí um trabalho com os livros do Alexandre, do André Luiz. Então, Alexandre, eu sou apaixonado por esse mentor, sabe? Eu, quando desencarnar, eu já pedi licença para conversar com ele, sabe? Quer dizer, para conversar não, para ouvi-lo, né? Aí o Alexandre, ele diz o seguinte, o André Luiz pergunta assim, Alexandre, como é que é essa relação entre animismo e mediunidade? Porque isso pega muito no centro espírita, isso, né? Aí ele falou assim, olha, não se tem uma notícia de qual é a linha que divide um do outro. Porque o médium precisa ser anímico também, porque ele vai utilizar os recursos dele, o aprendizado dele. Isso que o fez médium. Ele só chegou no projeto de desenvolvimento do sexto sentido pela inteligência. E a inteligência é o que é a inteligência? É a vivência, as experiências e a apreensão das experiências. Então, fica arquivado nele. Você vê, por exemplo, um quadro mediúnico, isso é muito comum do médium, ele vê um quadro. Para ele decodificar o quadro, ele tem que ter inteligência, ele tem que ter animismo. Então, tem que parar com isso, de falar, isso é animismo, isso é mediunidade. Não, olha só, vai pelo bom senso. Então, numa comunicação, você vai pelo bom senso. Tem hora, eu já li também isso, já estudei sobre isso, tem hora que o médium está falando sobre ele, do passado dele, numa reunião mediúnica. Não tem nada que contestar aquilo. Por quê? Porque ele está jogando um problema que ele traz com ele para ser ajudado pelo doutrinador, pelo dialogador. Então, ele mesmo está trazendo o problema dele. Então, nessa questão de mediunidade, eu digo para você, eu gosto de repetir a palavra do Aulus. Aulus foi o mentor, o instrutor do André Luiz no livro dos Domínios da Mediunidade. Então, ele fala assim, André, isso em 1940, por aí, André, eu estou estudando mediunidade há 200 anos, eu não saí do primeiro passo. Só, veja bem, estudando mediunidade há 200 anos, eu não dei o primeiro passo. Como é Isso que aí nós também aqui... prova a importância da humildade, né? Dele estar estudando há tanto tempo e saber que ele não deu o primeiro passo. Não Saber é? que Então, e como é que nós vamos querer aqui dar a palavra final? Então é o seguinte, médium, estudar o Evangelho, estudar o livro dos médiuns, mudar seu comportamento, ler o livro Desobsessão do André Luiz, que dá toda uma dica, né, para o médium, tentar acertar aquelas dicas do André Luiz e tentar seguir em frente, entendendo a seguinte coisa, mediunidade, meu irmão, é para você. Minha irmã, quando você estiver atendendo alguém, você não está fazendo bem para o outro, você está fazendo bem para você. Você está desenvolvendo o seu potencial mediúnico. Então, pense nisso. É o que eu faço para mim, sabe, gente? Eu penso na mediunidade assim. O legal, agora, é que cada resposta é tão rica em conhecimento que a gente fica sem palavras. A gente não sabe nem né? o que dizer. Não, muito bacana. Muito bacana. E falando um pouquinho sobre a questão, você, nas duas respostas anteriores, tanto a do Centro Espírita quanto a da questão dos médios, você falou bastante sobre a importância dessa busca constante pelo conhecimento. Você está aprendendo, você está estudando. E além dessa questão do conhecimento, de fato, a gente percebe, aí falando um pouquinho dos trabalhos que a gente já teve oportunidade de ter, você fazendo dentro do Gresg, né? Que algumas características suas que chamam bastante atenção é a questão do comprometimento, da organização, da disciplina, que são coisas que são muito notórias em todos os estudos, todos os trabalhos que você faz dentro do Gresg, eu imagino que em tudo, né, dentro da doutrina espírita. E a gente queria entender um pouquinho melhor como é que foi o seu processo para desenvolver essas virtudes e o que você aconselha para alguém que queira trabalhar, por exemplo, a disciplina, essa entrega com o trabalho espírita, qual é o caminho das pedras ali para a gente conseguir desenvolver isso de uma maneira tão sólida quanto a que hoje você está trilhando na tua jornada? Olha, eu posso responder para você para dois tipos de pessoas.
ou 2 grupos de pessoas. Eu posso responder pelo grupo de pessoas que estão começando agora, espiritualmente mesmo, na doutrina espírita. A primeira encarnação, a primeira vez que ele vê falar de espiritismo, na vida espiritual dele, e posso falar daqueles que já estão vindo há mais tempo em busca da espiritualidade, que é o meu caso. Eu estou há muito tempo em busca da espiritualidade. Errei bastante, depois achei o caminho melhor, voltei a errar. Então, o que eu digo para vocês é o seguinte: no meu caso, eu faço isso por causa de uma encarnação que eu tive na Suméria há muito tempo, há mais de 5.000 anos atrás. Eu me lembro dessa encarnação como se ela fosse hoje, sabe? Eu trabalhava com mestre, a gente chama, né, de oficinas de mestre, aquelas coisas artesãos. Aí ele fazia um trabalho de alto relevo, um trabalho, ele fazia no ferro, ele chumbava lá no ferro, né? E fazia um alto relevo para botar lá nos templos, aquela coisa. E eu era uma das pessoas que ficava polindo o alto relevo, que tinha que ficar assim perfeito, porque se não ficasse perfeito, ele pegava aquela barra e tampava na cabeça da gente. Era muito sério aquilo. Então, eu tinha que polir, mas com uma atenção, com uma preocupação. E ele gritava para mim assim: um dia você vai me agradecer por isso, um dia você vai me agradecer e tal. É isso que eu faço hoje. Eu faço tudo pensando naquela bendita barra de alto relevo. Você tem que polir, você tem que ter muito cuidado. Se você vai apresentar alguma coisa para alguém, tem que ser com muito cuidado, tem que ser polido, tem que ser arrumado, tem que ser contextualizado, né? Dependendo do que você vai fazer. Você não pode entregar qualquer coisa. Gente, vejam bem, se nós nos preparamos tanto para ir a um evento social, imagina quando eu chego no Espiritismo. Então, eu não posso chegar no espiritismo de qualquer maneira, eu não posso fazer um trabalho espírita de qualquer forma. Sabe aquele negócio que eu faço nas horas de folga? Eu posso até fazer nas horas de folga, mas que eu faça bem feito. Então, o que se busca, o que eu busco nisso, é mostrar o meu respeito a todas as pessoas que estão participando daquilo que eu estou fazendo, e também o meu respeito e minha gratidão a Jesus por ele me permitir fazer isso. Nós temos que entender assim, se nós estamos trabalhando no Espiritismo, minha gente, nós temos que ter muita gratidão a Jesus. Porque, olha, se nós somos escolhidos a dedo, estamos num teste, estamos num processo de seleção, né? A gente não sabe se vai passar, só somos chamados. Então, se nós somos chamados, vamos lutar para sermos escolhidos. Então, por isso que tudo que eu busco fazer com conhecimento, com perfeição, com cuidado, né? Tem hora que não sai do jeito que eu quero, mas o importante é que a mensagem seja passada com amor. Eu fico muito gratificado quando eu recebo as mensagens das pessoas me retornando, né? Dizendo coisas interessantes, né? Que assim, não é elogio, é uma crítica ao trabalho, a apresentação do trabalho. E isso que gratifica, é quando você recebe uma crítica ao trabalho que você faz que está sendo bem feito. Uma vez eu fiz uma palestra no centro que tinha quase 300 pessoas. E é um centro muito rigoroso, nossa, muito rigoroso. E quando terminei a palestra, eles levantaram e aplaudiram de pé. Quando eles estavam aplaudindo, o diretor levantou para interromper. Eu falei assim: não interrompa. Não interrompa, eles estão aplaudindo a mensagem. Não é o mensageiro. Estão agradecendo a Jesus pela mensagem. Então, tem que chegar nesse nível. É assim que eu penso. Uma das coisas que eu mais gosto, assim, que eu admiro quando as pessoas têm essa característica, é o capricho. De se dedicar ao máximo. E eu vejo isso nos seus trabalhos, nos seus slides de apresentação. Você vê isso, é muito, assim, gratificante, que teve um cuidado, teve todo um preparo. Pode, tipo assim, por mais da pessoa, não pode não ser perfeito, né? Mas que tenha um cuidado, que a gente vê que tem um carinho para aquele trabalho que está sendo realizado, né? Então, isso, para mim, com certeza é o diferencial. Ter esse cuidado, saber que a importância de transmitir um conteúdo acessível, um conteúdo de boa qualidade, da melhor forma possível. Como você bem falou,
não vou fazer uma peça de teatro de qualquer jeito, sendo que eu e Bela, né, a Mari também, se arrumaram para estar nessa apresentação, né? A gente não vai fazer de qualquer jeito. Então, o capricho é uma coisa muito, muito importante a se ter. Tem uma coisa... Quer falar, Bela? Pode falar. Tem uma coisa que a gente precisa saber, é o seguinte. Eu me lembro de uma apresentação que eu fiz para uma escola, que eu trabalhei muito fora do espiritismo, né? com empresas, eu atendi mais de 450 empresas, para vocês terem uma ideia. Então, eu trabalhei muito com esse público, né? E aí, uma vez, eu chamei uma grande expositora lá, né? do motivacional, falei para ela assistir um trabalho meu. Aí, quando terminou, na época a gente usava retroprojetor, aquelas lâminas, não sei se a Bela e o Matheus pegaram isso aí, mas eram lâminas, né? Então, quando eu terminei, eu perguntei para ela, e aí? Ela falou assim, muito bom o seu conteúdo, a sua apresentação está péssima, está muito ruim. Aí eu falei, nossa. Então, é aquele momento de você olhar para a pessoa e dar um tapa na cara dela, ou então agradecer. Eu falei, nossa, muito obrigado. Como é que eu faço? Sim. Depois, quando eu comecei a fazer os slides de PowerPoint, eu também tive uma crítica. A pessoa chegou para mim e falou, olha, depois de uma palestra, ela falou comigo assim, deixa eu te falar uma coisa, não fica triste comigo, não. Ela me deu uma dica de PowerPoint. Eu falei, nossa, eu vou te agradecer por isso. Então, a gente tem que ter essa coisa de buscar a resposta do público que você está atendendo. Busca essa resposta, vê se o que você está fazendo realmente está bom. E se falar que não está, e está muito ruim, você tem que melhorar. Aí tem pessoas que emburram, ficam chateadas, né? Ele está com inveja, que não sei o quê. Aí ele perde a grande oportunidade da dica que é dado para ele. Eu só faço muito isso. Eu peço muito do Gil Felipe, né, meu filho de 18 anos, ele falou comigo assim, pai, mas você está fazendo umas coisas horríveis nesses slides, deixa eu te dar umas dicas aqui. Aí ele foi me explicando, nossa, foi muito legal. Então, a gente tem que sempre estar aprendendo, né? Sempre aprendendo. Sim. Bom, eu vou fazer a próxima pergunta, mas antes de fazer, a gente vai entrar agora nas perguntas da sua obra, dos livros psicografados, e eu queria, antes da pergunta, dizer que eu admiro muito essa sua psicografia, tanto você quanto a irmã Ruth, né? Eu acho que todo o trabalho em torno da Elisa tem ajudado muita gente, o Greg recebe muitos comentários positivos acerca desses livros, então, Guaraci, muito obrigada de coração por esse trabalho. Agora eu vou ler a pergunta que foi lindamente elaborada pela Mari, né? Então vou pegar uma colinha aqui. O livro Elisa na Ilha do Sol nos fala sobre uma busca da personagem principal de se descobrir ao explorar a ilha que ganhou de presente do seu pai. De que forma essa narrativa pode ser comparada ao nosso próprio processo de autoconhecimento e evolução, ao recebermos o presente da reencarnação? Pois é, Bela. Elisa na Ilha do Sol, eu estou tentando escrever há muito tempo, né? Hoje eu tenho 23 livros escritos e mais ou menos 17 publicados, né? Agora, com esses dois, né, chego até mais. Mas, assim, eu sempre quis fazer o Elisa. Por quê? Porque a minha formação acadêmica do passado, não dessa encarnação, foi de psicologia. Eu, quando fiz as escolas lá dos iniciados, né? Eu estudei psicologia profundamente, eu sou apaixonado com a psicologia. E Elisa era o meu, como é que eu vou dizer, era o lugar onde eu podia explicar o que eu entendia de psicologia, o que eu sei de psicologia. E quando a gente estuda psicologia com mais intensidade, como eu faço, né, com Jung, com Joana, com outros, né, autores, então você quer chegar lá no cerne, né? Então a Elisa é aquele espírito que, quando chega em determinado momento da existência dela, enquanto filho de Deus, né? Filha de Deus, ela quer agora sair do comum, sair do personalismo, sair da personalidade ou da persona para a sua individualidade, o seu individual, o seu ser luminoso, como a gente lê nos livros de psicologia. É você buscar o seu ser luminoso. Muito bem. Então, você tem a vontade de buscar o ser luminoso. Aí você vai para a ilha. Você, então, vai sair do comum, do dia a dia, onde a personalidade ela pode se expor com mais facilidade. Então, você vai sair do campo da personalidade para o campo da individualidade.
aí você se isola dentro da sua ilha, dentro do seu... Eu falo ilha porque ainda é uma pequena expansão da mente, né? Então, é uma ilha que você vai viver nela, e ali na ilha você vai reparar tudo aquilo que está lá que tem que ser resolvido. Nós temos que resolver muitas e muitas e muitas questões que estão arquivadas na nossa mente, que nós vamos demorar algumas encarnações, alguns milênios para resolver isso. Aí é ruim? Não, é bom. Por que que é bom? Porque quando você resolve uma situação aprendendo com a solução, você cresce ainda mais. E quando você vai linkando esse aprendizado com o evangelho, aí você se engrandece e se ilumina muito mais. Eu acredito em autoiluminação, em autoconhecimento nessa proposta. Não é nenhuma coisa vindo de fora para dentro. Alguém falou para mim, eu vou mudar. Não, isso aí é meu. Então, Elisa é isso. É quando eu vou para mim, eu entro dentro da minha estrutura, eu entro na minha espiral, eu entendo que eu tenho uma espiral, né? E eu entro nessa espiral e vou arrumando essa espiral. Então, essa é a Ilha do Sol. Por que que é a Ilha do Sol? Porque essa ilha será tanto iluminada à medida que eu for me iluminando. Eu vou iluminar essa ilha. Por isso que eu tenho que arrumar, né, que tem lá as situações que a individualidade vive para ela se resolver. Hoje eu mandei um para a Simone, né, que é exatamente isso, ela buscando sair de uma ilusão dela, né, e ela fala que era uma areia movediça, que travava ela lá dentro. Então, a angústia, por que que eu fico angustiado? Então, você vai lá no cantinho, onde na ilha está a angústia, ou seja, o complexo, né? Você vai lá no complexo e trabalha aquele complexo. Então, o livro Elisa na Ilha do Sol é uma busca do espírito por ele mesmo. Imagina que quando foi criado o sistema solar, quando o núcleo do sistema aconteceu, né, a nebulosa que montou o núcleo, que montou o Sol, então o Sol precisava brilhar. Então ele tinha que espantar tudo aquilo que fosse treva da frente dele. Ele tinha que expandir, ele tinha que iluminar, ele tinha que fazer o trabalho dele. Então, a Elisa na Ilha do Sol é isso, é um trabalho pessoal a favor de si mesmo. Por isso, esse isolar. Não ficar isolado das pessoas, não, mas isolar daquilo que possa fazer a persona acontecer. O egoísmo, o orgulho. Então, eu saio desses ambientes, eu saio dessas situações para poder fazer a minha busca e fazer crescer o sol que eu tenho, que é o Cristo interno. Eu trabalho muito isso, o Cristo interno. Então, eu tenho que fazer esse Cristo aparecer. Não sei se eu respondi. Não, respondeu muito bem, inclusive. Acho que todo mundo que está assistindo vai querer ler, se ainda não leu. Está lá no nosso site. É uma narrativa assim, muito inteligente, incrível. Então, mais uma vez, obrigada. E muito profunda também, muito completa essa narrativa, então. Que adentra exatamente exatamente na essência da Elisa, né? Daquele eterno dentro dela. Então é muito simbólico. Exatamente. Tem um e agora falando sobre os eternos... Desculpa, só vou terminar. Tem um encontro que ela vai na biblioteca, né? Que chama Na Biblioteca, que chama o conto. É fantástico aquilo, quando ela busca o conteúdo mais importante que ela queria, que ela guardou, o livro mais importante, o livro de ouro dela, né? O livro de cabeceira. Nossa, eu gostei demais, porque também eu sou muito intuído, né, que eu estou escrevendo, né, gente? Eu tenho uma mediunidade que eu vejo o espírito meditando para mim, outra hora ele só me olha, como diz assim, eu estou te observando, né? Então, eu tenho esse compartilhamento com a espiritualidade, né? É muito lindo. Agora, nos referindo ao Eternos Peregrinos, né? Temos várias histórias de pessoas que, dentro de suas trajetórias que viveram essas experiências, né, de vida, capazes de gerar grandes reflexões nisso, né? Eu queria fazer duas perguntas relacionadas a isso. Vou fazer uma agora, aí depois que você responder, tu fala outra, tá? Ok. Como você enxerga que esses momentos de invigilância são importantes para o aprendizado e crescimento quando superados?
Interessante é que a gente pega pela metáfora ou pela lenda de Adão e Eva. Aquilo ali é muito importante. Tá? As pessoas não conseguem pegar a profundidade daquela coisa do Adão e Eva. Muito importante, quando ele fala da árvore da vida, da árvore do conhecimento do bem e do mal. Né? Aí você linka aquilo com a parábola do filho pródigo. O que aconteceu com o menino que ficou? O menino que ficou não recebeu nem túnica, nem sandália, nem anel e nem bezerro para fazer um churrasco. Né? Quem recebeu isso foi o que saiu, que aprontou, que fez toda aquela arruaça, perdeu o dinheiro, né? Se juntou com os porcos, esse aqui recebeu tudo aquilo. O que significa isso? Nós temos que batalhar, nós temos que lutar pela nossa justa posição na vida. Eu falo vida nessa vida espiritual. Eu tenho que lutar pela minha justa posição. O que eu represento? O que Deus quer de mim? Uma vez um mentor me falou uma coisa, e isso foi fundamental para mim. Ele falou comigo assim, quando nós começamos a nossa evolução, nós recebemos variados nomes. Cada encarnação nós temos um nome. E quando a gente chega num determinado ponto da evolução, nós vamos receber o nome que Deus deu para nós. Então, é chegar nesse momento. É aí que é a grande questão. É quando você chega nesse momento de você receber de Deus um nome que Ele te deu quando Ele te criou. Então, sim, nós temos que buscar esse conhecimento de toda maneira. Porque quando a gente coloca eternos peregrinos, é porque nós estamos peregrinando nas laterais da grande mensagem, sabe? O importante, ninguém vai conseguir, não sei se tem algum espírito que faz certinho do princípio, mas se a gente faz esse volteio de ir para a lateral, depois chega para o meio, atravessa para o outro lado, isso nos faz crescer. É um crescimento doloroso, às vezes, né? Mas nos faz crescer, nos faz entender. Então, eu vou ter uma experiência que eu não fui feliz nela, eu sofro as consequências para meu aprendizado. Então, quando eu venço o aprendizado, vou contar para vocês, uma vez eu estava aí no Rio de Janeiro fazendo uma palestra no Centro Espírita aí, e depois que terminou a palestra, uma pessoa da plateia, que ela podia fazer perguntas depois, aí ficava fazendo perguntas, aí uma pessoa da plateia me perguntou uma coisa, gente, eu não sabia a resposta. Eu, sinceramente, eu falei, e agora, o que eu falo? Né? Eu tenho que dar uma resposta, mas o que eu vou falar? Aí eu olhava para o mentor desapareceu. Falei, nossa, eu estou perdido aqui. E assustado com aquilo. Aí eu lembro que eu olhei para a pessoa e todo mundo me olhando, né? Sei lá, umas 100 pessoas, todo mundo me olhando. Aí eu falei assim, você não sabe essa resposta tão simples? Gente, eu fiquei branco. Eu falei, agora, o que eu vou falar? Você não sabe, isso sendo gravado, né? Você não sabe essa resposta tão simples? Vem comigo, vamos fazer uma análise aqui. Aí eu peguei um pincel, fui no quadro e fiz um negócio lá no quadro, fiz um desenho, fiz um negócio o quê? Aí eu falei, tá vendo? A resposta é essa daqui. Na hora que você fizer isso, você chega aqui, você chegando aqui, você recebe isso, aí vai te dar essa situação. Eu fiz uma equação. Quando eu terminei aquilo, eu falei, agora eu entendi o que é o aprendizado. Você só aprende explicando. Porque na hora que você vai explicar, você pega tanto recurso que você tem, né? Que você não sabe que tem. Eu falei, meu Deus, onde que eu aprendi isso? Onde que isso veio na minha cabeça? Não foi o mentor que me falou. Não foi, porque eu lembro que depois, quando terminou aquilo tudo, eu voltando para Juiz de Fora, que voltava de ônibus, né, para Juiz de Fora, no mesmo dia, aí eu voltando, eu falei assim, gente, mas a lógica, isso é muito lógico. Então, isso estava dentro de mim. Né? Uma vez também um carro meu enguiçou numa estrada que não tinha celular na época, eu mandei, meus filhos eram tudo criança, eu mandei eles descer do carro e fui lá e arrumei o carro, sem nunca ter aberto um capô de carro. Então, nós temos recursos, minha gente, que a gente não imagina que tem. Só que a gente fica com aquele medinho. Ah, não, né? Chama o mecânico. Então, se você está num aperto, Deus te colocou ali para você perceber que você sabe. Então, nesse momento, você cresce. É o momento do crescimento. É o momento que o Sócrates falava, né? O momento do parto. É o momento do parto. Vai nascer. E você dá à luz aquilo que estava dentro de você. Nossa, impressionante isso, cara. E de que forma
podemos evitar ou minimizar nosso sofrimento praticando o orai e o vigiai? Para começar, Mateus, eu vou pedir desculpa, eu vou te corrigir. Não é orar e vigiar, é vigiar e orar. Jesus fala vigiar e orar. Por quê? Seria muito fácil orar e vigiar, seria facílimo. Por quê? Eu elevo a minha frequência na oração e agora eu faço o que eu bem entender. Agora a vigilância vem porque eu estou na frequência. Não, Jesus fez o contrário. Vigie. Tome cuidado. Tome sentido daquilo que você está fazendo. Se aperceba do que você está realizando. Aí, depois que você se perceber, você faz a tua oração para você elevar teu sentimento, para você elevar tua frequência. Aí, sim, você vai dar o toque final na vigilância. Então, a vigilância vem em primeiro lugar. Ou seja, eu tenho que ser vigilante. Porque, senão, eu serei um eterno pedinte das benesses sublimes. Né? Então, eu estou sempre pedindo, me ajuda, meu Deus. Estou sempre orando. Agora, eu tenho que vigiar. Então, eu fui convidado para uma determinada coisa, eu tenho que analisar, isso me é lícito, mas não me convém. Então, aí é a minha vigilância. Agora, quando eu estou na vigilância, quando eu faço a prece, essa prece, ela consolida a minha vigilância. Na outra vigilância que eu tiver, eu já tenho isso mais consolidado. Então, a vigilância se consolida pela oração. Mas Jesus completa nesse vigiar e orai, ele completa, que está no horto, né? Eu já passei preso. Ele completa dizendo assim, porque a carne é fraca. Gente, eu custei entender isso. Negócio de carne fraca. O que é isso? Então, observa o seguinte, que nós somos espíritos e temos um corpo material. O espírito tem a atração pelo espírito e o corpo tem a atração pelo outro corpo. Então, por exemplo, uma pessoa chega para outra, ele se sente atraído. O que é essa atração? Ela é espiritual ou ela é corporal apenas? Aí vem a vigilância. O que é a vigilância? Deixa eu pensar. Eu encontro uma pessoa, nossa, sinto uma atração imensa para aquela pessoa, aí eu tenho que parar para pensar, por que eu estou sentindo essa atração? Aí você está vigiando. Essa é a vigilância. Porque é atração espiritual, tem afeto nisso aí, afeto profundo nisso, que eu posso estar encontrando com uma filha minha, um filho meu de outra encarnação, né? Que de repente surge na minha frente. Então, o que é isso? Aí eu exerço a vigilância. Por quê? Porque aí, se for uma atração física só, corporal, que é natural pelas frequências das moléculas, das células, é natural essa atração. Então, se for só atração, na minha vigilância, eu não entro no pecado. Ou seja, eu não fujo do rumo. Né? E aí eu vou fazer a prece para consolidar. Então, essa relação minha com aquilo que me atraiu vai ser uma atração, vai ser uma atuação de nível superior. Entendeu? Uhum. Ficou respondido para vocês? Entendi, sim. Uhum. Não, e o que é interessante também, dentro de tudo que você falou, que me chama bastante atenção nessa questão da vigilância, é a importância desse esforço que tem que ser contínuo, né? A gente tem que ter consistência nessa busca, eu acho, porque acho que a gente vigiar e orar só no momento em que a gente está passando por uma dificuldade, por um momento de dor, claro que é importante, não deixa de ser importante, mas eu acho que esse trabalho que envolve esse comprometimento, essa disciplina, envolve a consistência em você estar sempre se esforçando para avaliar seus comportamentos, seus pensamentos, para que você ganhe essa consistência de padrão mesmo de pensamento e de ação. Assim. Acho que entra um pouquinho na busca que o Enisa traz e nessa necessidade da vigilância constante para a gente mudar o nosso padrão mesmo, a gente conseguir dar um próximo passinho ali na nossa jornada. Acho que ficou bem bacana, tá? Acho que vai ficar bem claro para todo mundo que está assistindo também, Guaraci. E entrando um pouquinho num outro trabalho teu, a gente sabe que tem todas as palestras, os livros, mas a gente sabe também que você trabalha, você até falou um pouquinho da questão do teatro. E eu queria entender com você como é que você acha que as artes cênicas podem ser utilizadas como uma forma diferenciada, de repente, da gente divulgar a doutrina espírita, da gente tocar as pessoas por um outro viés também. Pois é, Mariana, eu vou dizer uma coisa para você muito séria, você mexeu na minha paixão, né? Quando os espíritos falaram comigo que eu não tinha mais
trabalho com teatro, eu quase bati nele, né? Porque esse espírito é muito meu amigo, familiar, né? Foi meu irmão na minha encarnação. Quando ele falou comigo que tinha acabado o teatro em 2005, né, que aconteceu isso, eu falei com ele assim, você está brincando comigo, né? Eu ainda brinquei com isso, eu estou doido para você reencarnar e eu desencarnar, você é teu mentor. Você vai ver o que eu vou fazer contigo, né? Mas o que acontece? Sempre que vocês pensarem em arte cênica, você pensa em movimento. Sempre. O teatro, o palco, ele é extremamente mágico. Ali no palco, a gente conversa com a plateia, a gente traz a plateia para dentro do palco, a gente conversa com a plateia no palco, pega a plateia e bota lá no lugar dela, fica, agora você fica aí que eu vou trabalhar. Isso tudo psicologicamente. Então, você trabalha o psicológico humano dentro de uma apresentação de artes cênicas, pelo movimento, pelo zoom, pelo afastamento, pelas as diagonais, né, pelos planos. Uma vez eu tive a petulância de fazer uma cena com 8 planos, então é muito difícil de fazer, o ator tem que estar muito afinado, porque eu queria o movimento. Então, quando você trabalha artes cênicas, você trabalha o movimento psicológico da plateia. Então, por exemplo, eu coloco uma pessoa em primeiro plano com um pino nele. Pino é aquele foco, né? Eu coloco uma pessoa em primeiro plano com foco e coloco uma em segundo plano sem foco, apenas com uma silhueta dela. A pessoa vai ficar encantada com o primeiro foco. Porque eu botei uma deusa lá, uma moça muito bonita, vestida com vestido branco, e aquela coisa, eu fico todo encantado com ela. Só que quem vai falar é que está no canto, é quem está lá no fundo. É ele que vai dar a mensagem. Aí as pessoas ficam assim, meu Deus, e agora? Eu olho para quem? Sabe? Então, você faz ele movimentar dentro do psicológico dele. Quando, por exemplo, eu quero falar uma coisa muito séria, eu falo no lado esquerdo do palco. Quando eu quero sair, eu saio pelo lado direito. Enfim, esses detalhes de movimentos, eles vão encantando as pessoas, porque eu vou trabalhando a pessoa no movimento próprio da cena. Aí você imagina, quando eu quero dar uma mensagem, geralmente tem um jeito de a gente fazer assim, eu posso criar uma cena cômica, por exemplo, uma comicidade mais apurada, né? Aí a pessoa ri. Toda vez que a plateia ri, é como se a terra abrisse, aí você joga a semente. Eu fazia muito isso. Então, eu fazia uma cena que o pessoal gargalhava. Quando o pessoal ria, aí vinha um ator, né, com uma semente e jogava lá dentro. Aquela semente não ia florescer naquele momento, mas ele levava para casa. Teve gente que me procurava depois das apresentações e falavam comigo assim, eu chorei naquela hora, enquanto todo mundo riu. Eu falei, porque você pegou a mensagem. Então, são detalhes dentro das artes cênicas que ninguém conhece. Os diretores não passam, dificilmente eles passam isso, porque eles ganham com isso, então eles não passam. Eu já fazia diferente. Eu montava uma cena, chamava o elenco, você entendeu o que você está fazendo? Por que você está fazendo desse jeito? Então, ele entrava na cena sabendo o que ele estava fazendo. Eu falei assim, olha, eu teve uma vez que eu falei com uma menina, nós vamos fazer uma apresentação lá para a Petrobras, eu falei assim, na hora que você falar esse texto, se uma pessoa, pelo menos, não chorar, você não ganha seu cachê. Aí, no dia da apresentação, na hora lá, quando ela começou, daí a pouquinho, foi um monte de gente chorando. Ela falou comigo assim, eu vou ganhar vários cachês. Eu falei, não, você não fez mais do que a sua obrigação. Então, quer dizer, por que você faz isso? Para que a pessoa, se você desmonta a pessoa chega toda armada, aí você desmonta a pessoa e joga a mensagem para ela. Aí, no final, você termina de uma maneira apoteótica, arrumando o psicológico dela. Aí ela vai para casa, aí a Bela e o Matheus, que foram lá no teatro, agora eles vão passar na pizzaria, vão comer uma bela pizza, né? E comentar o que eles viram. Nossa, vocês viram aquela hora que aconteceu isso? É isso que tem que ser arte cênica. Se não for assim, fecha o teatro. Quantas vezes, Mariane, eu entrei em teatros, que eu viajei o Brasil quase todo, né? Quantas vezes eu entrei em teatro e estava lá montando o cenário, aquela coisa, chegava o mentor do teatro, falava comigo assim, pelo amor de Deus, vem mais vezes aqui. Aqui a gente só recebe coisa de negativa, de baixo padrão. Vem aqui, por favor, vem aqui. Então, por quê? Porque a gente tentava elevar o padrão do ambiente. E, com isso, nós levávamos a mensagem de Jesus.
Quantas apresentações eu fiz nas plataformas da Petrobras? Eu trabalhei muito lá em alto mar, né? Quantas vezes a gente fazia apresentação lá e no final chegava uma pessoa para mim e falava comigo assim, onde você aprendeu a passar doutrina espírita sem falar em espiritismo? Eles me perguntavam, né? Eu falava assim, nossa, que bom que você pegou. Outra hora a pessoa chegava para mim e falava comigo assim, por que eu não durmo nas suas peças? Por que eu fico aceso o tempo todo? Gente, teve um lugar que nós fomos fazer uma apresentação uma vez, no aeroporto, né? Para os empregados do aeroporto. Você parte, né? Segurança do trabalho. Aí, de manhã, a apresentação aconteceu legal. Quando foi na parte da tarde, um ator encrencou lá com a gente, né? Ficou meio bravo com a gente, era um senhor mais velho. Ele ficou bravo com a gente, falou, eu não entro. Eu falei, meu Deus. Eu falei com os atores, vocês se viram, ele não vai entrar. Então, vocês cobram ele, né? Muito bem. Aí, quando chegou na apresentação da tarde, ele realmente não entrou, e os atores cobriram, fizeram ali um jeito, e era importantíssimo que ele tinha que falar, né? Aí, quando terminou, as pessoas me fazendo um monte de perguntas, aí eu falei assim, vou dar um exemplo para vocês. Tinha gente que foi de manhã e de tarde, né? Eu falei assim, na apresentação da manhã e quando de tarde, teve uma diferença. Você pode me dizer qual é a diferença? Que era a falta do autor, né? Aí a pessoa falou assim, acho que aquela jarra estava mais para cá. Eu falei, que bom, né? Então, o teatro tem essa magia. Gente, eu já fiz uma menina flutuar no palco sem nenhum gancho segurando ela. Nenhum. A menina flutuava no palco. As pessoas ficavam loucas. Eu fiz uma apresentação dessa peça. Ela era um espírito de luz, né, falando e tal. Aí eu fiz uma apresentação dessa peça num lugar, numa cidade aqui de Minas, chamada Ouro Branco, e lá estava tendo uma convenção de nutricionista internacional. Aí, de manhã, quando eu estava tomando café, eles estavam falando, tinha muito gringo lá, conversando, aí eu lembro a hora que o tradutor falou assim, eles estão dizendo que o final daquela apresentação de ontem pode ser feito em qualquer teatro da Europa. Por quê? Porque a menina flutuava. Gente, era impressionante. E a menina não saía do lugar, ela estava em cima de um praticável, que é um móvel, né? Ela estava em cima dali, só efeitos de luz e fumaça. Você olhava a garota... Então, as pessoas iam ao êxtase. E aí ela falava, esse Cristo que traz escondido dentro do peito não é de barro, nem jarro que quebra, é um ser verdadeiro, real, vertido de Deus, querendo fazer de você pessoa feliz, tão linda. Gente, o pessoal ficava louco, sabe? Já queriam ser Cristos na hora, sabe? Então, isso aí tudo você faz com arte cênica, sabe, Mariana? Isso aí... Não fala muito mais não, que eu vou começar a chorar aqui. É uma coisa assim. Para mim, o teatro tem um significado muito importante. E sim, eu nunca fiz um curso de teatro nem nada, mas só que todas as oportunidades que eu fiz com Greg, ou até mesmo fora do Greg também, que eu já fiz uma apresentação, foram para mim muito significativas e me melhorou em vários aspectos da minha vida. Então, eu tenho um carinho muito forte no teatro. Eu até queria te perguntar, você ainda está nesse movimento do teatro ainda hoje? Não, eu estou montando. Vocês vão me perguntar aí sobre o trabalho que deve entrar depois do Caminho da Luz, né? Eu estou fazendo ele meio teatral, sabe? Porque a gente não aguenta, você tem que fazer. Ontem minha filha mandou para mim os vídeos que ela já gravou, que ela vai participar, né? E ela é musicista, ela é atriz, né? Ela tem um monte de coisa. Então, ela mandou para mim, eu começava a chorar desesperado aqui em casa. Eu falei, gente do céu, eu não posso voltar para isso não, que eu vou desencarnar. Eu estou com 70, quase 71 anos, eu não tenho coração para isso mais não. Mas, o Matheus, é uma coisa apaixonante, eu digo para você. É apaixonante, né? Bom, ao longo de 2020, você presenteou a gente com vários cursos, né, que foram ensinamentos muito importantes. O curso dos chakras, o Evolução em Dois Mundos, agora nós estamos em andamento com o Caminho da Luz. E um passarinho me contou que já tem um próximo curso aí para sair, né, que é o Espiritismo, um Olhar. E eu queria que você desse um spoiler aí para a gente e falasse um pouquinho mais ou menos qual é a ideia desse curso. Mariane, o mundo não conhece o Espiritismo. Eu acredito que aqui no Brasil uma pessoa conheceu, chamado Chico Xavier, mas ninguém. Ninguém conhece o Espiritismo. E quando eu percebi isso, o quanto eu não conheço o Espiritismo, eu falei, não, eu tenho que fazer alguma coisa, né?
Então, o espiritismo ele surge no mundo dentro de um contexto. Esse contexto começa quando o Senhor Jesus, né, começa a formar a Terra. E começa ali. E quando a humanidade surge no planeta, que a gente não sabe a data certa, né, mas quando a humanidade, presume-se 7 milhões de anos, mas quando a humanidade surge no planeta, ela surge clamando pelo espiritismo. Ela grita pelo espiritismo o tempo todo. Aí Jesus veio e deu alforriou. Pode vir o espiritismo. Eu estou autorizando o espiritismo e deu toda a dinâmica, tudo que o espiritismo tem. Então, nesse trabalho, espiritismo, olha, eu estou tentando mostrar isso. Eu tentando mostrar para as pessoas que o espiritismo não é assim é uma opção minha, agora você é espírita, né? Acho tão bonitinho, né? As pessoas, não, eu estou mostrando para eles como que foi preparada a literatura do século XIX para receber o espiritismo, a música do século XIX, a política do século XIX, a questão social do século XIX, né? Como é que eclodiu? Eu falo das 3 grandes revoluções, a Revolução Industrial, a Revolução do Iluminismo, a Revolução Francesa, que cada uma trabalhou o aspecto, né? Trabalhou o ser humano numa circunstância, num viés, para que quando chegasse ali o Livro dos Espíritos, a pessoa tivesse condições de entender o Livro dos Espíritos. Então, nós vamos mostrar isso. Por exemplo, no estudo que fomos falar sobre a literatura, por exemplo, nós vamos trabalhar os grandes literatos do século XIX, lá da Europa, principalmente da França, que a França dominava isso, né? Então, a gente está falando, por exemplo, nós estamos mostrando igualzinho esses outros estudos, só que aí, de repente, entra uma flauta, né? A pessoa toca uma flauta, declama um poema de um daqueles autores do século XIX, né? A minha netinha de 9 anos vai participar, ela vai falar coisas lindas, né? Que ela é uma menina, é uma atriz, né? Então, a gente vai fazer bem dinâmico, tentar fazer assim. O meu problema é que eu não sei trabalhar ainda com esses programas, né, de fazer essas mixagens, mas eu estou com uma instrutora que está me ajudando, né, a Animótica, se não me engano, é o programa que a gente vai trabalhar, e o OBS, então a gente vai tentar fazer esse trabalho, mas já tem alguns vídeos já gravados, né? Eu convidei 4 pessoas que são ótimas nisso, e a Aline, que é musicista, ela vai trabalhar sempre o piano, né, ou a flauta, o meu genro, que é bandolinista também, ele vai trabalhar essa questão da musical. Então, eu estou pensando em fazer isso, mostrar para as pessoas que o espiritismo, ele quando o mundo foi formado, então Jesus falou assim, aqui estou eu, né? Eu vou levar o espiritismo para o homem, eu vou pessoalmente levar o espiritismo. Alguém que esteja nos assistindo agora pode achar que eu sou meio maluco. Não, minha gente, eu não sou maluco. O máximo que eu sou é agradecido de coração ao que o Espiritismo fez na minha vida. E hoje eu entendo o Espiritismo dessa maneira. Eu entendo o Espiritismo por quê? Porque eu fui testado no fogo e passado no teste. A minha encarnação toda foi um teste na fornalha. E eu consegui passar porque o Espiritismo estava comigo. Se eu não tivesse o Espiritismo, eu não chegaria. Não como religião, por favor, não religião, mas como filosofia, como ciência de efeitos morais que levam a Deus. Essa é a classificação de Allan Kardec, né? Ciência, filosofia de efeitos morais que levam a Deus. E aí, claro, vai gerar uma religiosidade. Então, esse estudo, Brasil não, é Espiritismo, um olhar, nós vamos tentar falar isso para as pessoas. Hoje a Aline ontem gravou para mim um texto, né? Eu falei para ela, Aline, você vai levar as pessoas ao êxtase. Você ainda vai botar piano nisso aí? Dá uma coisa maravilhosa, sabe? Ela falando um poema de um daqueles autores, né? Que você nem imagina, aqueles autores, eles clamavam pelo conhecimento da vida e da morte. Eles queriam saber o que era morte, o que era vida, como é que era vencer o problema das dificuldades deles, né? Então, nós vamos mostrar isso. Vamos mostrar que o Espiritismo, quando Allan Kardec lança o Livro dos Espíritos, é como se naquela hora que ele colocou lá os volumes, né, do Livro dos Espíritos lá na mesa, lá da livraria, é como se abrisse uma luz, uma janela para o mundo, e nós vamos tentar mostrar isso. Agora, é claro, gente, que
eu sou muito ainda pequeno para fazer um negócio desse. Eu acho uma pretensão. Eu até falei com a espiritualidade, falei assim, gente, eu não vou dar conta disso, isso é muita pretensão. Eles falaram assim, não, você começa, é claro que você é muito simples ainda, mas você começa e que alguém lá na frente pega a tua ideia e faz um grande trabalho. Então, você vai buscar a consciência da pessoa, por exemplo, lá no futuro, né, uma coisa que não sei se vai ser isso aí, mas uma equipe de Hollywood vê uma coisa dessa e fala, agora nós vamos fazer um trabalho mesmo, profissional, dentro da linha, da proposta, né, que foi a vida do espiritismo aqui no mundo. É isso, não sei se eu falei tudo. Falou, gente, imperdível, viu? Acompanhe. Eu acho que todo mundo que já viu algum curso seu, agora assim, fica assim, nutre uma admiração sincera pela forma como você consegue pegar tantos conceitos, muitas vezes complexos, e simplificar e passar isso de uma forma simples mesmo, que as pessoas consigam absorver, consigam entender, e principalmente pelo carinho, pela dedicação que você coloca nesse trabalho. Eu sou, assim, sua fã, sempre falo isso com a tia Simone. Toda vez que ela passa as artes, né, para fazer as artes das palestras, eu chego a sentir a energia. Quando eu paro para mentalizar e falo, vou fazer a arte do A Caminho da Luz. Chega a vir a energia do seu trabalho, sabe? Aquela energia da dedicação, de querer fazer esse conhecimento chegar às pessoas. Então, assim, sincera admiração. Eu vou contar um segredo para vocês, né, para todo mundo pegar isso, porque pode ajudar. Quando eu comecei a fazer o Evolução em Dois Mundos, eu fiquei assim assustado, porque eu falei, gente, eu vou fazer Evolução em Dois Mundos, isso é muito difícil. Mas eu comecei, né, eu montei os slides e tal, comecei a gravar. No terceiro estudo, eu estava falando e estava desesperado. Eu falei assim, meu Deus, eu não vou dar conta disso. Mas eu tenho uma coisa comigo de não desanimar. O nome da gente fala muito quem somos, sabe? E o meu nome, ele diz o seguinte, começa, vai e termina. A frequência do meu nome é isso, né? Começa, vai e termina. Então, eu falei, nossa, como é que eu vou dar conta? Aí, nisso que eu estou tentando falar, aí um mentor da equipe do André Luiz falou comigo assim, preste atenção, o André Luiz não estava preocupado com terminologias de anatomia e de fisiologia, ele não estava preocupado com isso. O André Luiz queria mostrar a evolução da centelha, põe isso na sua cabeça e foca o teu trabalho aí. Ocasionalmente você vai dizer de alguma coisa da biologia, né? Da anatomia, mas quem quiser que estude. André Luiz não estava dando aula de anatomia e de fisiologia, ele estava dando aula da evolução da centelha. Ah, Bela, nesse momento, eu falei, agora eu vou. Aí eu peguei firme, eu consegui pegar o fio da meada. Então você tem que ter esses apertos, né? Porque você pensa assim, igual aquele caso lá do centro aí do Rio, né? Eu estou sozinho, estou nada. Eles estão lá te ajudando. Então, na hora que ele falou aquilo, eu falei, agora é tranquilo. O Caminho da Luz é uma paixão minha, né? O Caminho da Luz é uma paixão. Quando eu li esse livro a primeira vez, eu li em lágrimas. Eu falava, gente, eu estou sabendo quem é Jesus. Agora eu sei quem é Jesus. Então, eu não estava preocupado com o feudalismo, o Império Romano, com o exilado de Capela. Não, estava preocupado com entender quem é Jesus. Quem é esse espírito, né? Aí eu comecei a amar esse espírito. Então, eu comecei a amar Jesus, de fato, com o Caminho da Luz. Por isso que você pega essa frequência, que eu sempre, quando eu pego, nossa, me dá uma emoção muito grande, por causa do trabalho de Emmanuel de mostrar para a gente. Até a Simone viu hoje, né, uma pessoa aí do Roda de Conversa, me perguntou por que eu não falo da cruz, da crucificação de Jesus. Expliquei, não, Jesus não. Eu não vou. Quem vangloria da crucificação de Jesus é esse homem pobre, miserável. Ele que acha que é maravilhoso. Aí põe um crucifixo na casa dele, põe não sei aonde e tal, para falar assim, tá vendo o que a gente fez com Cristo? Olha o que nós fizemos com ele. Então, a gente tem que mostrar o contrário. Você não tem que mostrar a cruz, você tem que mostrar a redenção pela cruz. Né? Então, é isso. Eu aprendi isso no Caminho da Luz, gente. Obrigada. Muito lindo isso. Então, gente, a gente está se caminhando para esse finalzinho e estamos para uma última pergunta, né? Guaraci, a gente gostaria muito que você desse um conselho sobre essa nova fase da regeneração, né? que está se encaminhando à Terra, né? Como nos prepararmos para fazer por merecer estarmos nessa nova fase
do nosso planeta? Sem medo. É exatamente o contrário que as pessoas estão tendo hoje, muito medo. As pessoas estão apavoradas, assustadas, escondendo debaixo da cama, sabe? E Jesus falou que naqueles dias, né, aquele que estiver debaixo da cama vem para cima do telhado. Então, o nosso medo vai para cima do telhado. Eu tenho conversado com muitos espíritas, eles falam para mim taxativamente, eu só saio de casa depois da vacina. Aí eu falo assim, mas o trabalho de Jesus? Ah, não, o Senhor Jesus dá um jeito, porque não, ele não deixou vir esse vírus. Então, nós temos que ir sem medo. Nós estamos indo para um momento, as pessoas acham que a regeneração é uma coisa assim, sabe, deitar num colchão de ar, né, e ficar ali. Não. Regeneração vai ser muito ruim de viver para aquele espírito que não aprendeu a ser corajoso. Regeneração é o seguinte, aqui na nossa fase de provas e expiações, a espiritualidade faz uma proposta. Eu te proponho que você faça isso. Na regeneração é o seguinte, você vai fazer isso. Aí entra o problema, que as pessoas não querem disciplina. É aquilo que Emmanuel fala para o Chico. Disciplina, disciplina, disciplina. E as pessoas não querem essa disciplina. E o mundo de regeneração, ele vai começar devagarzinho, mas ele vai acumulando, ele vai volumando, né? E a disciplina, a hierarquia e a disciplina vão ser fatores essenciais. Então, aquele que acha que pode fazer o que bem entende, ele vai ter que ir para o mundo de provas e expiações. Ele não vai poder ficar em regeneração, porque ele vai ficar muito sofrido lá. No mundo de regeneração, ele só tem, segundo se lê, né, do Chico Xavier, ele vai ser 7.000 anos. 7.000 anos, gente, é um tantinho assim na eternidade. Então, é muito pouco tempo. Então, nós vamos ter 7.000 anos para nos arrumar perante a nós mesmos e a lei de Deus, para ir por um mundo feliz, né? Então, se eu não passar nessa ponte chamada regeneração, eu não vou conseguir ir lá. Então, eu digo assim, para todos, isso, que vamos buscar a disciplina, vamos buscar o conhecimento. Se você acha chato ficar num seminário, num centro espírita, num domingo, de 9 ao meio-dia, eu estou muito triste com você. Porque lá na espiritualidade tem seminário que começa domingo às 9 da manhã e termina na quinta às 10 da noite, direto, com pequenos intervalos para abrir, assim, dar uma saída. E nesses intervalos, nos pátios, o assunto é só o que está se estudando. Então, se você acha chato 3 horinhas de um seminário e põe muita dificuldade, né? Ah, eu não vou poder porque minha família vem e que não sei o que. Você fala assim, mas quem é meu pai e quem é minha mãe? Você tem que ser cristão. Ou é você cristão ou você não é. E lá na espiritualidade, esses seminários são assim. Eles começam, não tem hora de parar, sabe? E aqui no nosso plano físico, a reunião começa, por exemplo, não vou dizer reunião pública, né? Mas um seminário desse começa. O seminário ele tem o início, ele vai devagarzinho, depois ele vai aumentando, e quando ele fica acalorado mesmo, é que é hora de acabar. E aí as pessoas querem todo mundo quer ir embora. É o momento mais importante que a pessoa quer ir embora. Então, estudar, disciplinar, buscar hierarquia, buscar lealdade, né, ao Evangelho, buscar lealdade à doutrina espírita, porque ela vai expandir pelo mundo, sabe? É não dizer nunca, não, eu não posso. No máximo que você deve falar é assim, você me dá um tempo para eu estudar isso, para eu entender isso. Mas dizer assim, não vai dar não. E a gente faz muito isso agora. Então, eu digo para vocês, eu não estou nem falando para os não espíritas, porque eles terão que começar como nós já estamos começando, né? Mas eu digo para os espíritos, meu irmão, minha irmã, se você tiver medo de um vírus, eu quero te perguntar quando o Senhor Jesus mandar você pegar uma nave lá em Marte, buscar uma coisa e trazer para a Terra. Você vai sozinho. Isso vai acontecer. Então, você vai ter medo de um vírus. O vírus só vai te pegar se você estiver na faixa dele, se você precisar dele. Ele vai atuar em você na razão direta da tua necessidade. E vai fazer isso para te libertar.
não é para te atrapalhar. Então, nós espíritas temos que começar a acreditar tranquilamente e profundamente naquilo que Jesus disse, né? Onde eu estiver, aí também estarão vocês. Sabe? Ou eu pego essas informações, eu pego esse trabalho, eu pego essas lições que estão, eu aconselho vocês a ler dois capítulos do Evangelho de Jesus. O capítulo 21 de Mateus, 21 e 22 de Mateus, quando ele fala desses tempos, que no final ele fala assim, quando você acha que tudo acabou, não acabou, é só o começo. E no Evangelho de João, 14, 15, 16. Leiam esses 5 capítulos, 2 de Mateus e 3 de João, aí você muda a tua vida. Ou você vai mudar lendo aquilo, entendendo aquilo, ou você não vai ter como, você não tem a menor chance de ficar no mundo de regeneração. Então, lê 3 capítulos de João, 14, 15, 16. E lê os 2, o sermão profético. Esses capítulos de João é o sermão do cenáculo, e o de Mateus é o sermão profético. Então, tudo que está acontecendo hoje foi previsto por Jesus, tranquilamente. Ele falou com todos os detalhes do que está acontecendo. Então, é isso, gente. Quer ir para a regeneração? Quero. É legal? É bom? É, porque pelo menos você passou numa seleção. Agora, é a mesma coisa. Eu passo no vestibular, ou passo no Enem, né, de uma faculdade muito complexa, sei lá, medicina quântica sublimar. Vamos imaginar que tem essa faculdade. Eu fiz um esforço, no ITA, vamos pegar o ITA, que todo mundo conhece. Eu faço um esforço imenso para ir para o ITA, lá em São José, né? Chego lá no ITA, acabou, não, é aí que vai começar. Aí que vai começar. Eu estive lá no ITA, eu vi como é que é. É aí que vai começar. Minha gente, te prepara, porque na hora que você chegou no mundo de regeneração, aí eles vão falar com você assim, pois é, até aqui você mandou, né? Até aqui você decidiu. Agora nós vamos fazer a vontade do Pai. E sabe qual que é a vontade do Pai para você? É que você o escute, você siga o que Ele quer que você faça. Porque é assim que você estará fazendo a vontade dEle. Aí começa aquele negócio. Quer dizer, uma pergunta que eu fiz uma vez para o mentor, né, quando ele me disse isso, né, que o livre-arbítrio muda, né? Eu falei com ele assim, mas peraí, como é que fica meu livre-arbítrio, então? Porque a gente bate no peito, né? Eu tenho livre-arbítrio. Como é que fica o meu livre-arbítrio? Então, eu não vou ter mais livre-arbítrio? Ele chorou. Quando ele chorou, quando o mentor chorar, gente, vocês põem a cabeça igual a Siriema, né? Que enfia a cabeça lá na terra, porque você falou uma bobagem. Então, quando eu perguntei para ele assim, mas como fica meu livre-arbítrio? Ele baixou a cabeça e caiu lágrima do olho dele. Aí eu falei, meu Deus, o que eu falei? Ele falou comigo assim, sabe onde você exerceu o seu livre-arbítrio? Na hora que você aceitou seguir a vontade de Deus. Ali você exerceu o seu livre-arbítrio. Agora é a consequência da sua decisão. Agora é Ele que vai gerir sua vida. Sabe? E aí eu perguntei, depois ele falou comigo assim, por acaso você sabe qual é a proposta de Deus para você? O que Deus quer de você? Você sabe? Não. Então não fale nada. Não fale nada. Acabou o tempo da infância, da brincadeira de recreio, da brincadeira de casinha, de bola, de carrinho. Acabou isso aí. Agora é você com o Pai. Agora você tem que entender isso. E o regeneração, ele é o início disso aí. Imagina se essa coisa é tão potente lá na frente, né? Imagina, uma vez eu tive um desdobramento, eu fui em Netuno. Eu não sabia onde eu estava. Eu não sabia. Eu sei que o Candi, que é o espírito que me levou, ele falou comigo assim, vamos embora. Aí ele me levou. Quando eu cheguei lá, era um negócio extremamente belo. É tão bonito que você fica extasiado. E eu falei a maior bobagem lá em Netuno. De novo eu falei uma bobagem. Aí eu cheguei lá, não tem construção assim, que nem a gente tem aqui. Não tem. Todos os laboratórios, é só laboratório. Todos eles são ao céu aberto, então não deve chover, né? Imaginei isso. Ou se chover, tem uma forma de não cair. E aquelas pessoas olhando, cientistas, aqueles pesquisadores, olhando aquele céu absurdamente belo. Aí eu fiquei olhando aquilo, eu perguntei assim, o que é isso? Ele falou, esses espíritos estão se preparando, gente, em Netuno,
estão se preparando para começar a viajar na Via Láctea, começando a sair do sistema. Eles estão estudando os caminhos que eles vão ter que seguir. Então, é o início do estudo para sair do sistema solar. Por isso que está lá no final, né, do sistema. É o início do estudo. Aí eu olhava assim, né, e eles assim, muito atentos, fazendo aquilo. Eu não via muito, porque eu só via estrelas, né, mas só que bem mais perto. E aí teve uma hora que eu vi um monte de gente, com parece uma vassoura, um escovão, fazendo assim, né, os negócios lá em cima. Eu pensei que era bruxa. Eu falei assim, e o que essas bruxas estão fazendo ali? Ele me olhou, não chorou não, porque ele é meu amigo, né? Ele me jogar no buraco e falou assim, não são bruxas, meu irmão. Isso aí é a lente que eles têm. Eles veem a Via Láctea por essa lente. E essa limpeza que faz são os espíritos que estão aspirando vir para Netuno. Um dos primeiros trabalhos deles é manter essa lente, né, planetária perfeita, límpida, para que eles possam ver. Agora, como é que surge uma lente dessa em Netuno? Eu não imagino. Mas como tem muita poeira cósmica, né? Então você imagina. Então, gente, você quer chegar na regeneração? Eu aplaudo você. Mas vai mesmo. Vai de verdade, mas vai com fé. Não vai achando que você vai tomar café a hora que você quer. Aliás, nem sei se tem café lá. Mas não vai para essa coisa de que eu sou o senhor de mim, tenho um livre-arbítrio. Ah, gente, não façam isso. Não brinquem com isso. Porque na hora que você chegar na regeneração, você vai ter que criar o seu livre-arbítrio master. Eu quero fazer a vontade de Deus. A partir dali, você não tem mais chance de ficar transitando. Aí, se lá no livre-arbítrio vai ter muito disso, quer ver? Vamos imaginar que eu estou aqui no Brasil, né? Eu amo Rio de Janeiro, né, gente? Eu só não moro no Rio de Janeiro porque a espiritualidade não deixa. Eles não me deixam morar no Rio de Janeiro. Não, já falaram que não, não, não. Eu já morei aí, né? Aí eles não gostaram muito da minha vida aí, não. Então, aí eles falaram assim, mas vamos imaginar que eu estou no Rio de Janeiro. Aí, de repente, eu recebo... Não vai ser WhatsApp, né? Vai ser um negócio que chega lá. Aí eu falo comigo assim, apresente-se na França. Não vai ter França também, que a Europa vai mudar. Apresente-se no país X, né? Do continente tal, agora. Ah, mas eu tenho que ir em casa agora. O veículo está ali para te esperar. Sabe? Então, nós vamos ter que fazer essas coisas. Esse negócio de encontro familiar. Ah, porque a minha família é o universo. A minha família é a família que Jesus controla, né? Que Jesus faz progredir. Então, eu vou ter que fazer aquilo que Jesus falou. Quem é minha mãe, quem são meus irmãos. Todo aquele que faz a vontade do Pai é meu irmão, minha mãe, né? Meu pai. Enfim, nós teremos uma família universal. Se você estiver pronto para isso. Não tem Flamengo, não tem Corinthians, não tem Atlético Mineiro, não é nada disso. Não tem nada dessas coisas. Sabe? Terá esporte? Sim, teremos esporte. Eu vou dar para vocês uns esportes, tá, gente? Que me passaram um dia. Vai ter esportes, sim. Vai ter esportes. Mas o esporte vai ser só de demonstração. Demonstração de capacidades. É assim que aquele grande atleta fizer uma coisa, ele te convida lá na plateia. Vem cá. Eu vou te dar os rudimentos disso. Então, não tem disputa. Porque essas disputas de troféus, né, de prêmios, isso aí é só para estimular, né? Porque a vida deles é muito complicada. Então, é só para estimular. Então, não tem isso. Não tem, você não é proprietário de nada. Não estou falando de socialismo, porque esse socialismo que eles falam hoje está muito aquém, né, do que será lá no futuro. Vai ser a meritocracia. Entendeu? Tudo por mérito. Então, você chega, por exemplo, vou dar um exemplo bobinho. Você chega no supermercado. Você pode pegar o que você quiser, mas você vai ter que ter consciência do que você está fazendo. Porque atrás vem gente que precisa também. Então, isso tudo serão os trabalhos lá da frente. E outras coisas, refeições comunitárias, né? Você vai cozinhar em casa, isso não vai ter refeição comunitária, vai ter muita coisa, vai ter uma fruta, ela é grandona, assim, sabe, muito grande. Aí você come uma fruta daquela, você não precisa mais comer nada, naquele dia você está alimentado. Essa fruta está vindo do mar. O mar muita coisa vai emergir, né? E outras vão submergir. Então, essa fruta vem lá do mar, do fundo do mar, está sendo preparada essa nova terra. Então, minha gente, vai ser uma coisa maravilhosa.
Mas não adianta você falar que você é brasileiro, argentino, francês, não. Você é trabalhador do Cristo. Você está onde ele estiver. Então, eu aconselho você a querer ir para o Regeneração, mas se prepare. Se prepare, né? Porque você vai ter que dominar assim, que nem Perseu dominou a Medusa, né? Lá na lenda de Perseu e Medusa, Medusa é uma górgona que significa sensualidade, né? Então, Perseu teve que aguentar e vencer a sensualidade. O que ele fez? Ele pegou um escudo, né? E não olhou de frente para a sensualidade, senão ele caía. Então, ele usou de um artifício que a deusa Amor deu para ele, né? Você quer o amor verdadeiro? Quero. Então, não encare de frente, porque você não consegue. Então, você vai ter que vencer a Medusa. Nossa, vai ser muito, muito interessante. Só que, meus amigos, minhas amigas, se preparem. Com certeza. Eu acho que essa resposta falou coisas que todo mundo precisava ouvir. Pelo menos conhecendo um pouquinho aqui, pelo menos nós três, eu sei que falou coisas que todos nós três precisávamos ouvir. Eu espero que toque todo mundo que esteja assistindo também. Muito obrigada, agora sim, somos muito gratos. Uma coisa muito séria, que até nesse novo conto que eu mandei hoje do Elisa, ela trabalha angústia. Gente, para com esse negócio de traição, ciúme, sabe? De egoísmo. Para com isso. Ego inferior, joga isso fora. Põe o ego superior no meio, ou transforma o ego superior. Porque senão você não vai ter como. Você vai clamar a Deus para ir para um mundo de provas e expiações. Sim. Bom, gente, acho que é isso. Eu queria agradecer, agora sim, muito obrigada. É uma honra para a gente ter essa oportunidade de ter estado com você. Fala aí, Mari, fala aí, Matheus. Eu acho que só tem a agradecer mesmo. Acho que foi uma bate-papo, né? Uma entrevista super enriquecedora que para nós três, sem dúvida, mas tenho certeza que para todo mundo que está assistindo também. Acho que tem muito aprendizado, tem muitas reflexões interessantes e assim, como tudo que você já fez e faz pelo Gresg, assim, com muito carinho, com muito capricho, com muito cuidado. E a gente só tem que te agradecer por tudo que você está proporcionando de reflexão para a gente e para todo mundo que está acompanhando, tá? Os teus trabalhos e essa entrevista também. Então, muito obrigada. E, Matheus, se quiser falar alguma coisa também para a gente fechar, fica à vontade. Eu só queria também agradecer ao Guaraci por todo o trabalho, por toda a oportunidade de estar aqui conosco, por ter aceitado estar aqui com a gente, né, nessa noite aqui. Muito obrigado. E obrigado a vocês por estarem aqui aprendendo um pouco mais. Um beijo. Fique com Deus. Muito obrigado, Guaraci. Obrigado a todos que participaram. Fique com Deus.